Opa, e aí, tudo bem? Bora pra live de número 35 hoje? Hoje a gente vai falar sobre 5 princípios bem top pra vida, viu? 5 princípios que fazem total sentido pra nossa vida. Então eu queria que você ficasse aqui até o final, sei que você deve estar assistindo a reprise. E hoje a gente vai falar desses 5 princípios bem legais. Esses 5 princípios eu tava vendo, tirei do livro Atitude Mental Positiva, que inclusive é o livro que está sendo o livro dessa semana, desse mês, né, do Clube do Livro. E ele cita aqui 17 princípios para a riqueza ou 17 princípios para o sucesso. E eu listei cinco princípios aqui que eu acredito que são fundamentais para as pessoas obterem sucesso, para as pessoas prosperarem dentro da vida delas. Vou mudar de ambiente aqui. Bora lá. Vou aqui em cima, aqui, ó. Vai ser bem massa. Bora lá, que vai ser... Vou vir aqui na cozinha, aqui, ó. Então aproveitei para compartilhar aí com mais pessoas. Aqui diminuiu o barulho um pouco. Então já aproveita aí, ó. Já vou apertar aqui, ó. Já vem aqui, já compartilha aí com mais algumas pessoas. E bora lá. Quero trazer para vocês 5 princípios que fazem bastante diferença na vida da gente. E quais são esses 5 princípios? Existem vários princípios, né? E eu acredito que os princípios é o que moldam os comportamentos das pessoas, os princípios é como se fossem os valores, é como se fossem os propósitos das pessoas seguirem a sua vida, fazerem o que precisa ser feito. E aqui eu vou trazer 5 para vocês que fazem 5, ó. Inclusive, ó, até passar aqui para vocês, ó, desse livro aqui, ó, Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Um livro muito, muito massa, super indico. Inclusive é o livro do Clube do Livro desse mês, né? Que a gente já está no 3º encontro, foi ontem, né, o 3º encontro. Então é um livro muito massa. E ontem eu estava dando, né, durante a semana eu estava fazendo a leitura dele para o Clube do Livro e veio nessa, né, ele colocou aqui 17 princípios, né, 17 princípios para as pessoas buscarem sucesso. E como que ele definiu esses 17 princípios? Através de um padrão de comportamento das pessoas. Através de um comportamento de padrão das pessoas, ele identificou alguns princípios, alguns valores que as pessoas tinham e que elas conseguiam realizar tudo o que elas desejavam. E desses 17 que ele coloca aqui, eu quero trazer hoje para você 5 princípios que são incríveis, 5 princípios que, de verdade, eu reforcei eles dentro de mim e eles começaram a fazer total sentido. O primeiro princípio qual que é? É o princípio da atitude mental positiva. Ele coloca no livro aqui atitude mental positiva, mas eu queria trazer para você a atitude mental. E o que é atitude mental? A atitude de você poder direcionar a sua mentalidade para onde você quer. Como assim, Rodrigo? A atitude vem de você se colocar em ação, é você assumir a responsabilidade, daquilo que você deseja. Você assumir a responsabilidade dos seus comportamentos, você assumir a responsabilidade daquilo que você faz. Isso está envolvido com atitude, né? E hoje, o que é uma atitude mental? É você direcionar hoje a responsabilidade de assumir aquilo ali perante o seu padrão de mentalidade. Que hoje o seu padrão de mentalidade, ele pode ser um padrão de mentalidade fixo de crescimento, ou às vezes ele pode ser um padrão de mentalidade positiva e negativa. E aí você ter atitude é você assumir a responsabilidade e direcionar a sua mentalidade para aquilo que você quer. É a gente sair do papel de vítima, de estar se vitimizando e assumir um papel de responsabilidade. Então isso faz com que a gente consiga ativar esse primeiro princípio, que eu acredito que é um dos princípios mais valiosos que existe, que é a questão da atitude mental. Que é eu assumir essa responsabilidade dos meus pensamentos, é eu assumir a responsabilidade, é ter a atitude de eu poder direcionar a minha mentalidade. Então esse é o primeiro princípio da atitude mental. O segundo princípio que eu quero trazer para vocês é do esforço extra. E o que é o esforço extra? Não sei se vocês já ouviram, né? As pessoas às vezes falam assim, não é
dentro do trabalho, né? Não é o que você faz das 8 às 5 que vai trazer o seu sucesso, mas é o que você faz após as 5 da tarde. Que hoje a gente vê que o das 8 às 5 é como se fosse o nosso... O das 8 às 5 é como se fosse o nosso... É o que paga as contas, mas é o que a gente faz depois das 5 que é o que faz a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Se você pegar a maioria das pessoas de sucesso hoje, que alcançaram algo incrível dentro da vida, você pode perceber que as pessoas que elas faziam aquele esforço extra. Às vezes a gente, vamos pegar um exemplo do trabalho, às vezes a gente trabalha das 7 às 4, das 7 às 5, mas é aquele esforço extra que a gente faz além desse horário que é o que vem. É às vezes acordar mais cedo, é às vezes acordar meia hora mais cedo para fazer um exercício, para fazer uma leitura. Às vezes eu dormi um pouquinho mais tarde, hoje eu vou dormir 10 horas, eu dormi 10 e meia, eu dormi 11 horas para aprender alguma coisa nova, aprender um curso novo, colocar em prática. Às vezes é o que eu faço a mais no sábado, às vezes eu tenho que abrir mão de algumas regalias que eu tenho, vamos supor, de alguns momentos com a família, para aprender algo novo, para desenvolver algo novo, para criar novas fontes de renda, para desenvolver coisas novas. Então, o que está ligado nisso? É o esforço. É o esforço extra que eu faço, é o esforço que eu coloco a mais, que é o que gera um resultado incrível para mim. Eu lembro que quando eu trabalhava das 8 às 5, né? E eu lembro que sempre o que era o diferencial na minha vida era o que eu fazia de sábado, era o que eu fazia de domingo. Às vezes as pessoas não veem, né? Acham que a gente só tem aquilo, né? Aquela pessoa só faz aquilo. Mas não. Às vezes você está levantando 5 horas da manhã para estudar, às vezes você está acordando 5 horas da manhã para fazer algo diferente, para cuidar do corpo, para fazer algum exercício. Às vezes você está indo dormir mais tarde porque você está fazendo algo incrível, que você quer fazer uma surpresa para o seu filho. Às vezes você está indo dormir mais tarde porque você está preparando uma festa, alguma coisa. Então você pode perceber que um dos princípios mais incríveis que existe é esse do esforço extra, é aquilo que você faz a mais. A pessoa pede para você A, você faz A mais B. A pessoa pede A e B, você faz A, B e C. É sempre o que você faz a mais que é o que faz toda a diferença hoje na sua vida. É a entrega que você tem a mais hoje que faz toda a diferença. Então lembra, o primeiro princípio que eu falei sobre a questão da atitude mental. Segundo, um esforço extra. Tudo que você for fazer, o que você pode fazer a mais? O que você pode fazer de extra? Eu fiz isso aqui. Tá bom, mas o que você pode fazer um pouquinho a mais? Sabe aquele esforço extra, um pouquinho a mais, que eu sei que você tem capacidade de fazer? Eu sei que você pode fazer, eu sei que você consegue fazer. É só você querer. O que eu posso fazer a mais? O que dá para fazer um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, que vai ser incrível o meu resultado? Um outro princípio que eu trago aqui, que é muito valioso, que é uma das coisas que mais hoje moldam a vida das pessoas hoje, que é o quê? A disciplina. O que é a disciplina? A disciplina, ela vem, se a gente for pegar o significado da palavra disciplina, ela vem de discípulos. E o que é discípulos, né? A etimologia da palavra de discípulos é você ser refém, é você ser escravo dos seus princípios. Então, se você tem princípios que são humildade, se você tem princípios de honestidade, se você tem princípios de positividade, se você tem princípios assim, a disciplina que você tem vai vir moldada desses princípios. Se hoje você fala assim, putz, o que eu posso fazer um pouquinho melhor? O que dá para mim fazer mais? Como que eu posso ser melhor 1% ao dia? O que eu posso ser melhor hoje como pessoa? Se você tem esses princípios instalados, você vai ter disciplina. Se você a disciplina não é simplesmente um comportamento ali, eu preciso aprender um comportamento novo, eu vou ter disciplina. A disciplina vem de você ser refém de princípios. Se você pensa, tipo assim, eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero praticar esportes porque eu quero ter um corpo mais sarado. Essas coisas que você vai ficando refém, através desses princípios que você tem, são essas coisas que vão moldar a sua disciplina. E hoje você pode perceber que a maioria das pessoas hoje que atingem alta performance, elas têm hoje a disciplina como algo muito forte dentro delas. E a disciplina você pode desenvolver. Você precisa identificar quais são os princípios mais valiosos que tem na sua vida. Quais são os princípios que você não abre mão de nada. É uma vida melhor? É buscar uma vida melhor? É buscar o melhor para sua família? São valores de família que estão fortes aí? Quando você identifica esses princípios que existem dentro de você, você começa a criar uma disciplina para aquilo ali.
putz, eu vou criar uma disciplina porque eu tenho que atender alguns princípios, como o princípio da honestidade, da família, o princípio da liberdade, o princípio do amor. Então são essas coisas, são esses princípios que vão moldando a disciplina da gente. A gente só precisa identificar quais são esses princípios valiosos que a gente tem dentro de cada um. E aí, sabendo identificar isso aí, você vai começar a criar um comportamento, você vai começar a criar uma atitude de ser disciplinado. Porque hoje, às vezes, o que falta da pessoa não é a falta de disciplina, falta ela identificar os princípios que estão por trás das coisas que elas precisam fazer. Quando elas encontram o real motivo daquilo que elas precisam fazer, quando elas encontram o verdadeiro porquê daquilo que elas precisam fazer, elas vão se tornar pessoas disciplinadas. Só que hoje a gente está buscando disciplina comparado a fulano, a ciclano, só que não são os mesmos valores e por isso que a gente não consegue continuar fazendo o que precisa fazer. Por isso que às vezes a gente no meio do caminho, a gente para e desiste. Porque a gente precisa entender quais são os princípios fortes que existem dentro da gente para a gente potencializar a nossa disciplina. Por isso que às vezes a gente quer, nossa, eu quero ser disciplinado igual fulano, só que aí você começa a fazer e para, porque os valores são diferentes às vezes. Então você precisa identificar quais são esses valores e ficar escravos desses valores. E aí a gente vai entrar para um outro princípio muito forte, que é o quê? Vou falar para você sobre a força cósmica. O que é essa força cósmica? É o hábito. Se for para você ser refém de hábitos, que sejam de bons hábitos. Às vezes a gente hoje é refém de um monte de hábito ruim. Às vezes é a bebida, às vezes é fumar, às vezes é comer em excesso, várias coisas. Às vezes são várias coisas que a gente tem hábito, porque hábito é aquele que a gente faz repetidamente de uma forma automática. Às vezes eu tenho o hábito de ficar 5 horas nas redes sociais, às vezes eu tenho o hábito de procrastinar as coisas que eu tenho que fazer com urgência, às vezes eu tenho o hábito de me alimentar mal, às vezes eu tenho o hábito de não praticar exercício, às vezes eu tenho o hábito de não ter leitura. Isso são hábitos, isso é uma força cósmica que molda como que vai ser os nossos resultados. Tem uma frase, aquela frase para-choque de caminhão, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. E o que é fazer coisas diferentes? É mudar os nossos hábitos. Se hoje a gente está tendo hábitos que não estão levando para onde a gente quer, a gente precisa mudar, a gente precisa ajustar. E fazer esses pequenos ajustes de hábitos vão fazendo com que a gente vai criando uma força que está fora do nosso controle, como se fosse uma força cósmica mesmo. E aí a gente começa a direcionar e canalizar a nossa energia para aquilo que a gente deseja. Então entenda que esses princípios são princípios valiosos. E o último princípio que eu vou passar aqui, que eu acho que é um dos mais fortes que a pessoa tem que ter, de verdade. Ela pode ter todos esses princípios mais ou menos encaixados, mas buscando ali, tentando se encaixar, mas tem um aqui que esse não pode faltar. E esse eu percebo que foi um dos mais que mais fez sentido dentro de mim. Entender esse princípio. O princípio da fé aplicada. É você canalizar, é você aplicar aquela fé. Não é simplesmente, eu tenho fé. Mas é você acreditar nessa fé. Acreditar que essa fé é poderosa. Acreditar que você não sabe como vai acontecer. Você não sabe de que forma vai acontecer. Mas você sabe que vai acontecer. A fé é você apoiar a sua escada na parede certa. E subir degrau por degrau. Você está olhando aquela escada enorme. Você não está conseguindo ver a ponta da escada. Você não está conseguindo ver o topo da onde você apoiou a escada. Mas a fé é você acreditar que você apoiou a escada na parede certa e que você vai subir degrau por degrau. Eu não sei o que me espera lá em cima no último degrau, mas eu vou continuar subindo. Às vezes você não sabe, o que pode... A fé aplicada não é aquele sentimento tipo assim, eu tenho fé, eu acredito, mas pode ser que não dê certo. A fé é aquele negócio assim, independente do que aconteça, vai dar certo. Às vezes você fala assim, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar tô empreendendo desse jeito, eu vou mudar para aquele jeito. O seu sonho final, ele não muda. Você pode estar ajustando a rota. E a fé é você acreditar que você vai chegar no sonho, é como se fosse um GPS. Você põe no GPS, né? O GPS, ele pede o quê? Ele pede duas coisas importantes, o GPS do carro, né? Quando você está no carro, ele pede duas coisas importantes. Ele pede aonde você vai, aonde você quer chegar, que é o seu objetivo. E principalmente ele pede onde você está. E aí, quando você coloca essas duas informações no GPS,
ele vai te direcionar uma rota. E lá você pode escolher a rota. Você pode escolher a rota que é mais curta, você pode escolher a rota que tem menos trânsito, você pode escolher a rota que tem menos pedágio, que vai ficar mais barata. Você pode escolher várias rotas. E aí você acaba escolhendo as rotas. A fé é você, independente da rota que você vai pegar, se ela vai demorar mais tempo ou se ela vai demorar menos tempo, se ela vai custar mais caro ou se ela vai custar menos caro, se vai ser a rota que tem mais trânsito ou que tem menos trânsito, não importa. Você só sabe que você vai chegar lá. Então a fé hoje, eu vejo a fé hoje como um grande túnel de luz. A pessoa fala assim, nossa, existe luz no fim do túnel. Aí a pessoa fala assim, sim, mas o túnel é grande. Mas existe a luz no fim do túnel, não importa que o túnel é grande. Não importa que o túnel é grande. Mas existe a luz lá no fim do túnel, eu vou chegar nessa luz. Então a fé é você não saber o momento que vai acontecer. É você não saber a hora e de que forma vai acontecer. Mas você sabe que vai acontecer. Então a fé aplicada é isso aí, é você acreditar todos os dias que aquilo vai acontecer. E isso é um princípio dentro das pessoas. As pessoas podem desenvolver esse princípio de acreditar, de ter esperança, de ter fé. E aí eu passei 5 princípios aqui, que são princípios que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas são 5 princípios que se a gente aplicar eles na vida, eles vão fazer total resultado, total diferença. O primeiro, atitude mental. Como que você pode ter atitude? Como você pode ter responsabilidade para direcionar a sua mentalidade, os seus pensamentos, a sua emoção? É você ter uma atitude emocional, é você ter uma atitude mental, é você ter uma atitude dos seus pensamentos para direcionar a sua vida para onde você quer. Às vezes você vai falar assim, Rodrigo, mas o que você fala aqui é balela, todo mundo está falando isso. Cara, se todo mundo está falando isso é porque tem algum sentido. As pessoas não falariam isso se não fizesse sentido. Então, o primeiro princípio, atitude mental. Como que você pode direcionar os seus pensamentos, assumir a responsabilidade dos seus pensamentos para direcionar para aquilo que você quer? O que você pode fazer de um esforço extra hoje do que você faz? Aquele esforço extra, aquela contribuição a mais que você pode ter que vai te ajudar, que vai te fazer melhor. Qual que é a disciplina que você pode adquirir hoje para ter na sua vida? Quais são os seus princípios para você fortalecer a sua disciplina? O que você pode fazer de melhor na sua disciplina? O que você pode fazer de hábito? Que hábito que você pode hoje adicionar dentro da sua vida que vai ser bom para você? A leitura de um livro, às vezes o hábito de fazer um exercício, às vezes o hábito de conversar um pouco mais com seus filhos, conversar um pouco mais com sua esposa, com seu marido. Qual que é o hábito que você pode adicionar hoje dentro da sua vida? E qual que é a fé? Qual que é aquela coisa que você acredita, que você fala assim, independente do que aconteça, isso vai acontecer? Como que você pode aplicar essa fé dentro de você? Então são 5 princípios que se você conseguir direcionar, conectar e canalizar eles para aquilo que você deseja, para a sua vida, se puder, tudo que você for fazer hoje, como que eu vou desenvolver algo novo? Como que eu posso ter uma atitude diferente para isso que eu vou fazer? O que eu posso colocar de esforço a mais? Quais são o meu conjunto de disciplina? Quais são os hábitos que eu vou acrescentar para mim conseguir chegar lá? E como que eu posso acreditar? Como que eu posso ter fé naquilo ali? Como que eu posso fazer com que aquilo ali arda dentro do meu coração? Como que eu posso fazer com que aquilo fique forte dentro de mim? E que eu não desista? Então esses 5 princípios, de certa forma, são 5 princípios separados, mas que ao mesmo tempo, quando você junta eles, é como se você fizesse um empilhamento de coisas incríveis na sua vida. É como se você empilhasse alguns princípios dentro da sua vida que fizesse total diferença. Hoje o que você for fazer, como que você pode ter uma atitude? Ter disciplina, hábito, fazer aquele esforço a mais e acreditar naquilo vai dar certo. A verdade não, né? Mas uma das coisas que mais acontece não é que as pessoas fracassam, mas é que as pessoas desistem. E às vezes elas desistem por pequenas coisinhas. Às vezes ela desiste porque ela não foi disciplinada o suficiente. Às vezes ela desiste porque ela não teve o hábito certo. Às vezes ela desiste porque não acreditou. Às vezes ela desiste porque a atitude mental dela foi negativa. Às vezes ela desiste porque ela não colocou aquele esforço extra. Ela fez só o básico. Ela fez só o necessário.
Então entenda que esses 5 princípios, de certa forma, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você colocar esses 5 princípios, ter a atitude de colocar esses 5 princípios naquilo que você vai fazer, você vai ter um resultado totalmente diferente ao longo prazo. Totalmente diferente, de verdade. Eu apliquei esses 5 princípios e venho aplicando esses 5 princípios na minha vida todos os dias. Todos os dias eu penso como que eu posso ter uma atitude diferente mental. O que eu posso fazer um pouquinho a mais? O que eu posso ter de disciplina melhor? O que eu posso ter de hábito melhor? E o que eu posso fazer de uma forma que eu acredite cada vez mais que aonde eu vou chegar vai acontecer. Não importa o tempo, mas vai acontecer. Então tudo isso aí reforça como vai ser o meu dia. Tudo isso aí reforça como que eu posso ser 1% melhor ao dia. Esses 5 princípios, eles contribuem para mim ser 1% melhor ao dia. Esses 5 princípios que eu falei, da atitude mental, do esforço extra, da disciplina, do hábito e da fé, são 5 princípios que eu, aplicando na minha vida, me fazem ser aquela melhor versão minha todos os dias. Então eu queria passar para você hoje esses 5 princípios. 5 princípios que veio de uma leitura do livro Atitude Mental Positiva. Tem vários princípios que ele deixa nesse livro, mas esses 5 eu acredito que podem fazer uma grande diferença na sua melhor versão. Na sua melhor versão, aquela versão 2.0 de você. Tá bom, galera? Então a live de hoje foi sobre 5 princípios para a vida. Então, 5 princípios fundamentais aí que vão ajudar demais na questão do 1% ao dia, tá bom? Atitude mental, esforço, disciplina, hábitos e uma fé. Aplica esses 5 princípios aí, depois você me conta como vai ser os resultados na sua vida, tá bom? Então um beijão no seu coração, uma ótima quinta-feira para todo mundo e amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, tá bom? Amanhã é live de número 36, aquele 1% ao dia, todos os dias, e amanhã de número 36 a live, tá bom? Então, ó, beijão no seu coração, se estiver fazendo sentido, compartilha, chama mais pessoas para a live de amanhã, tá bom? Então valeu!